essa nossa linha agora, assim, de base, fundamentação, nós vamos chamar o professor Hilton Hicks. Ele é docente da Faculdade de Medicina e ele trabalha com pessoas com câncer também, e ele tem visto o valor da espiritualidade. Aliás, dentro da medicina, dentro da enfermagem, dentro da psicologia, está cheio, a literatura está repleta, provando o valor da espiritualidade, na verdade, o valor desse eixo de busca da transcendência. Então, com muita alegria, nós vamos chamar o professor Hilton para falar para nós. Obrigada, Hilton. Nós vamos ter oportunidade de perguntas. Tá? No final da manhã, nós vamos ter oportunidade de perguntas. Então, vocês podem ir anotando, nós temos um tempo reservado, tá? Para que vocês façam perguntas. E se você que está aí nos ouvindo também, conseguir mandar alguma pergunta, nós vamos tentar responder. E aquelas perguntas que a gente não conseguir responder, com certeza vão ser já indícios para a continuidade de trabalho. Bom dia a todos. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Está saindo o som, tá, né? Agradecer a doutora Marina. A Marina, ela sempre vai me lançando desafios, né? Ela vai sempre me surpreendendo com os desafios dela. Como ela já antecipou, eu trabalho com cirurgia de cabeça e pescoço, trabalho com câncer de boca, câncer de laringe, faringe. Não tenho nada a ver, apesar de ser médico, apesar disso não tem nada a ver com saúde mental ou com suicídio. Mas a Marina, algum tempo atrás, me lançou um desafio de começar a falar um pouquinho sobre espiritualidade, porque, como ela comentou, a gente vai percebendo no dia a dia a importância da espiritualidade no tratamento dos pacientes com câncer, né? Mas também a importância da espiritualidade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu que trabalho com saúde, tenho necessidade de fazer essa correlação, né? E, num determinado momento, ela me pediu para poder ver o que existia de evidência científica, né, o que a literatura médica, a literatura em saúde mundial dizia a respeito disso. Quer dizer, qual a influência da espiritualidade, qual a influência da espiritualidade na questão da prevenção do suicídio. E vamos lá, aceitar o desafio da Marina. E o que eu vou trazer para vocês é um pouquinho dessa parte científica, que mostra que nós temos que utilizar a espiritualidade como arma para vencer o suicídio ou para prevenir o suicídio. E isso. Já em 1520, né, Inácio de Loyola, que
é o fundador da Companhia de Jesus, né, da Ordem dos Jesuítas, ele já dizia que o homem ele precisava se relacionar de toda forma consigo mesmo, se relacionar com os seus irmãos, se relacionar com as coisas, com a natureza, com tudo aquilo que é destinado para a gente, e se relacionar com o transcendente, que ele chamava de Deus. E isso muito lá atrás. E agora a gente começa a caminhar dentro das ciências da saúde, percebendo que essa dimensão integral do homem, que constitui o social, o físico, que constitui o mental, mas que também inclui o espiritual, é extremamente importante quando você pensa em saúde e bem-estar. Não dá para a gente pensar em saúde do ser humano se nós não pensarmos nessa dimensão biopsicossocial espiritual. Então, sem nós olharmos para isso, nós não conseguimos observar o homem de forma integral e, consequentemente, não conseguimos fazer uma abordagem adequada quando se trata de doenças, quando se trata de saúde. E essa questão espiritual, ela com certeza faz parte da experiência do indivíduo que está doente, ou do indivíduo que tem algum distúrbio de saúde, seja ele um distúrbio físico ou mental. Isso foi motivo de, cada vez mais vem sendo motivo de estudos dentro da literatura científica, né? Mostrando que essa relação ela existe, que ela é extremamente importante para que o indivíduo tenha qualidade de vida e que ele possa enfrentar situações de doença, e também que essa interação integral do homem, ela vai trazer benefícios e inclusive na questão de tratamento de algumas doenças. Então essa prática de espiritualidade traz benefícios à saúde, é isso que a literatura científica nos diz. Aí eu fui levantar rapidamente, nós temos uma base de dados que a gente chama de PubMed, que é onde nós vamos procurar o que tem de literatura científica falando a respeito de determinado tema, para que nós tenhamos, a partir dali, busquemos esses artigos, essas publicações todas. E a hora que nós olhamos, lançamos duas palavrinhas, que é espiritualidade e saúde, nós vamos encontrar, sem muito refinamento, isso aí foi muito rápido, sem muito refinamento, nós vamos encontrar mais de 6.000 artigos escritos em periódicos internacionais de relevância para a saúde, para as ciências da saúde, lançando esse tipo de busca. Ou se nós fizermos uma outra busca com fé e saúde, nós vamos encontrar em torno de 4.000 artigos científicos falando a respeito disso. Então não é uma coisa que não é estudada, é uma coisa que é extremamente relevante, que chama atenção, porque isso tem que fazer parte da integração do homem como um todo e, consequentemente, do tratamento das doenças. A hora que nós passamos diretamente para o tema do nosso encontro aqui, que é o suicídio, e olhamos para suicídio e espiritualidade, nós temos em torno de 176 artigos publicados, e se olharmos para esse quadrinho aqui, nós vamos percebendo, cada coluninha dessa é um ano, né? Nós vamos percebendo que aí nos últimos 10 ou 15 anos, talvez, teve um aumento brutal do número de estudos. A mesma coisa se nós olharmos para suicídio e fé, nós vamos ter um pouquinho menos, especificamente usando a palavra fé, e se nós olharmos para suicídio e religião, nós vamos voltar em torno de 200 trabalhos, mas sempre percebendo que, nos últimos anos, essa curva foi subindo, quer dizer, foi se estudando mais a respeito do tema. E isso porque percebeu essa relevância. Tem um estudo que mostra muito claramente essa influência da espiritualidade dentro da dimensão do homem no tratamento da saúde. E esse autor, ele, que é um autor da Escola de Medicina da Universidade de Washington, um autor americano, ele faz esse questionamento, que deveria fazer parte do diagnóstico clínico do nosso dia a dia, essa doença, vamos dizer, que chama-se angústia espiritual.
E ele, para isso, ele coloca várias questões e ele elenca aqui uma série de coisas que devem ser consideradas dentro da abordagem do indivíduo doente, que diz respeito às preocupações existenciais, quer dizer, a falta de sentido para a vida e para aquela doença, para aquele processo mórbido que ele está passando. Questionamento sobre a existência, a questão da morte e vida após a morte, né? O abandono de Deus, a raiva de Deus, a relação com Deus, desespero e desesperança, fracasso e sensação de perda, culpa e vergonha, reconciliação e perdão e luto. Tudo isso são questionamentos que o indivíduo doente coloca, se faz às vezes aos profissionais que estão assistindo, e que faz parte da abordagem do indivíduo, e que ele dá o nome a isso de angústia espiritual. Isso porque nós somos seres transcendentes. Nós somos seres que precisamos sair de nós mesmos e buscar algo que esteja além. Isso faz parte do homem do ponto de vista antropológico. Então, essa figura, essa pintura demonstra muito, né, essa transcendência humana. E se nós formos olhar para os livros sagrados, né, para a Bíblia, nós vamos perceber que o escritor sagrado, no livro do Gênesis, ele coloca exatamente isso. Que nós somos feitos à semelhança de Deus, à imagem e semelhança. Consequentemente, nós dependemos ou precisamos buscar esse Deus, ou esse transcendente no nosso dia a dia. Justamente porque são características antropológicas que a doutora Marina já comentou do homem, a imanência e a transcendência. O homem, ele tem necessidade de buscar esse transcendente. E a hora que nós pensamos na busca desse transcendente, nos vem a palavra espiritualidade. Se nós formos buscar definições para essa palavra, nós vamos achar várias definições. Nós precisamos só tomar cuidado para não confundir espiritualidade com religião e com religiosidade, né, que são coisas completamente diferentes. Mas uma forma de definir espiritualidade que me ajuda bastante a compreender mais propriamente isso, é uma definição feita por um teólogo chamado Leonardo Boff, que diz que a espiritualidade ela deve produzir mudança interior, possibilitando abrir caminho para novas experiências em direção ao próprio coração e ao mistério de todas as coisas. Nada mais é do que a gente buscar o transcendente, sair de dentro de nós para buscar o que está além de nós. E continuando o que a literatura vai nos mostrando a respeito disso, nós vemos que muita gente vem dizendo da necessidade do enfrentamento, estudando o enfrentamento quando o indivíduo está diante de situações de doença. E a gente pode estender isso para as observações de cotidiano que nós temos, né, as coisas que acontecem no nosso cotidiano, e muitas vezes tendo um enfrentamento positivo, em que existe uma conexão mais forte com o transcendente, busca-se esse transcendente, tenta-se utilizar de Deus para poder facilitar aquele momento mórbido que a pessoa está passando, e enfrentamentos negativos, né, como o sentimento de que ela foi abandonada, de que por que eu estou vivendo esse processo mórbido, por que eu estou vivendo essa situação. E diante disso tudo, a literatura criou um termo que é utilizado muito hoje, especialmente para pacientes em final de vida, que chama-se de dor total. A dor total ela leva em consideração as alterações físicas, sociais, emocionais e espirituais. Então, um indivíduo que tem aquela angústia espiritual, apesar de não estar sentindo dor física, ele está sentindo dor. Então, esse conceito de dor total passa a ampliar um pouco a questão de olhar para a dor simplesmente como alguma coisa palpável, física, e que nós sentimos em algum ponto do nosso corpo, de alguma forma, e transcende isso daí para uma coisa que é muito mais abrangente. E hoje, a prática médica, né, das ciências da saúde vem utilizando muito esse conceito de dor total, cada vez mais. Uma coisa que hoje ainda é um pouco mais restrita, um pouco mais presente quando a gente fala em cuidados paliativos, né? Quando a gente fala em doenças terminais, mas que vem se estendendo cada vez mais para situações mais corriqueiras.
E aí, hora que nós olhamos vários estudos, e um desses daqui não fala diretamente a respeito de doenças mentais ou de suicídio, mas ora, ele trata da mortalidade como um todo, né? Esse autor ele enumerou vários estudos da literatura, que somados aqui deve dar em torno de uns 140, mais ou menos, estudos que ele analisou, e chegou à conclusão, a partir desses 140 estudos, de que a religiosidade e a espiritualidade têm um efeito favorável na sobrevida. Ou seja, vive mais quem tem religiosidade, quem tem espiritualidade. Isso é comprovado cientificamente. Aí um outro estudo, aí já partindo um pouquinho para a questão da saúde mental, um estudo nacional, agora um estudo brasileiro que foi feito lá em São Paulo, pelo pessoal da Faculdade de Medicina lá em São Paulo, que avaliou 850 artigos científicos publicados, quer dizer, é um grande número, e deixa claro, né, que nós, na conclusão de que tem evidência suficiente disponível para se afirmar que o envolvimento religioso habitualmente está associado a melhor saúde mental. Ou seja, a espiritualidade, a religiosidade, ela influencia na questão da saúde mental. Isso existe evidência científica para isso. Um outro estudo também de um grupo brasileiro, que foi publicado agora em 2015, que chega à conclusão de que as intervenções religiosas e espirituais, eles vão diminuir sintomas clínicos mentais, especialmente quando a gente fala de ansiedade. E ele diz também que o uso da religiosidade e espiritualidade pode ser complementar a um tratamento de saúde mental. Pode ser utilizado como complemento, além de medicações, terapia, etc. Olhando para esse estudo, que avaliou um índice que é utilizado no diagnóstico e no segmento clínico da depressão, que é o BDI, a gente percebe que conforme o indivíduo vai se envolvendo com a espiritualidade, ele vai diminuindo, durante as suas avaliações, no decorrer aí de um ano, ele vai diminuindo esse índice. Um índice que era mais alto, vai diminuindo esse índice. E, hora que nós olhamos esse gráfico, que a gente considera em azul quem tem uma espiritualidade frágil, em vermelho quem tem uma espiritualidade moderada, em verde quem tem uma espiritualidade que é forte, nós percebemos que esse índice, que é o BDI, que é esse score que dá o diagnóstico da depressão, ou seja, então quanto mais alto esse score, consequentemente pior é o quadro de depressão do indivíduo, nós percebemos claramente que o envolvimento mais forte com a espiritualidade vai diminuindo cada vez mais esse score em relação ao quem não tem envolvimento nenhum com espiritualidade. E aqui embaixo a gente vê a religiosidade, a mesma coisa. Quem tem religiosidade tem um índice de depressão menor do que quem não tem. A Organização Mundial de Saúde, ela tem, se vocês procurarem na internet, ela tem um livro, ou diretrizes montadas para a saúde pública, dizendo respeito a ações que são importantes para a prevenção do suicídio. E ela coloca vários fatores de risco, né, como tentativas anteriores de suicídio, doença mental, álcool e uso de droga, infelicidade, solidão, enfim, ela coloca várias coisas, mas é mais importante a gente olhar para isso daqui, que como fator protetivo, ela deixa claro que a crença religiosa, cultural, social, aquilo que a gente tem, que traz, que a sociedade nos apresenta, que a família nos apresenta, mas que as instituições religiosas nos apresentam, são fatores extremamente importantes para desencorajar o indivíduo a tentar o suicídio, e isso deve ser explorado.
é a orientação da Organização Mundial de Saúde. Isso dá suporte na prevenção. Esse estudo, como nós estamos falando de escola, então a gente precisa lembrar dos adolescentes. E esse estudo ele usou exatamente adolescentes que foram hospitalizados por tentativa de suicídio e avaliou a característica desses adolescentes. Foram utilizados mais ou menos 300 meninos e mais ou menos 750 meninas. A gente sabe que os índices de tentativa de suicídio são maiores em mulheres, né? Isso é claro para quem estuda esse tipo de coisa. E aí tentar identificar riscos, fatores de riscos que nos levam à atenção e que levaram que esses adolescentes que foram hospitalizados por tentativa de suicídio, eles apresentavam. E os meninos, eles mostram que, nos meninos a gente percebe que história de eles terem fugido da escola anteriormente, ou terem abandonado a escola, é um fator importante que deve ser levado em consideração, assim como também nas meninas. A presença de brigas e ofensas frequentes também é um fator que deve ser considerado como fator de risco, tanto nos meninos como nas meninas. A presença de história de roubos, ou de ocorrências nesse sentido, é um fator relevante para os meninos, não é para as meninas. Brigas físicas, também para os meninos, não para as meninas. Uso de tabaco, uso de álcool, uso de outras drogas que não a maconha, também são fatores importantes para os meninos. E uma coisa que volta a repetir nas meninas e nos meninos é tentativas anteriores de suicídio. Ou seja, se o indivíduo teve uma tentativa, ele deve ser avaliado com mais critério. Depois, mais um estudo que tenta mostrar, com mais ou menos 800 pessoas, observando aqueles que buscavam algum tipo de orientação espiritual e aqueles que não buscavam nenhum tipo de orientação. E esse estudo chega à conclusão de que frequentar atividades religiosas pode ser um fator protetivo contra tentativas de suicídio, e a busca de conforto espiritual foi fator protetivo contra as ideações suicidas. Isso vem muito de encontro ao trabalho que vem sendo feito. Ou seja, o indivíduo em risco de suicídio que consegue falar com alguém que o desaconselha, ele tem muito menor chance de realmente tentar o suicídio que ele estava planejando do que aquele que não tem. Isso fica evidente aqui nesse estudo com quase 800 pessoas. Novamente, tentando observar, dentro dos jovens, dentro dos adolescentes, dentro da escola, o que é fator de risco para se tentar suicídio, a gente vai perceber que ela se sente isolada, um estranho dentro da escola, é um fator de risco dentro do grupo de convivência. Aqueles que têm menor importância para a religião também é um fator de risco. Que tem uma menor frequência em buscar serviços religiosos é um fator de risco. Aqueles que têm risco de depressão, que já tiveram planos suicidas ou que já consideraram alguma vez o suicídio, é outro fator de risco. Aqueles que já tentaram o suicídio, vai se repetindo isso, né, cada vez mais. E o uso de drogas como o álcool e a maconha. Aqui, naquele estudo anterior, a maconha não se mostrava como um fator de risco, e aqui o uso frequente de maconha se mostra como um fator de risco. E a hora que nós separamos meninas e meninos, assim, o que chama a atenção são, nas meninas, é o fato de que essas meninas não morarem com os pais, o fato de ela dar menor importância, não ter uma família estruturada, menor importância para a religião, enfim, e a falta de assiduidade na escola é um fator que eles chamam a atenção. Quem tem, para esse estudo, quem tem uma falta
menor, ou uma frequência menor do que 70% na escola, deve se chamar atenção para isso, porque essa menina pode ter algum problema e deve ser olhado com atenção. E para os meninos, os mesmos fatores aí que são observados sem nenhuma mudança. Agora, uma outra situação que a literatura também estuda é sempre buscando esses fatores de risco, observando que aqueles aqui não agora quem tentou suicídio, mas aqueles que morreram por causa do suicídio. Então, é importante perceber que nós não temos uma importância do ponto de vista de alguns fatores, mas o uso do álcool, o uso da cocaína, de maconha, esses são fatores importantes que separavam indivíduos que conseguiram morrer por suicídio e aqueles que simplesmente tentaram suicídio e ainda estão vivos. Então, o uso exagerado de substâncias ilícitas parece que está muito positivo numa agressividade maior na tentativa do suicídio. Então, ele depois faz uma relação, esse mesmo estudo, esse mesmo autor faz uma relação com a espiritualidade, e ele chega à conclusão de que aqueles indivíduos que frequentam pelo menos 24 vezes por ano um evento religioso, ao longo do tempo, ele diminui em metade a possibilidade de morte por suicídio, né? Mostrando aqui uma curva aqui que mostra aqueles que tentaram suicídio, que vão frequentemente a uma atividade religiosa, e aqueles que não vão a uma atividade religiosa, e a gente percebe que a sobrevida de quem vai para uma atividade religiosa é muito superior à sobrevida de quem não vai a uma atividade religiosa. E aí nós vamos vendo outros estudos. Esse daqui diz que eles tentaram apresentar a espiritualidade para jovens que tinham ideações suicidas, e mostrou que a espiritualidade ela tem um papel importante na trajetória dos jovens que tentaram esse suicídio, e eles abordam, inclusive, o tema dizendo que os serviços de saúde, os serviços judiciais, os líderes religiosos têm que ficar atento a esse tipo de coisa, tem que abordar a necessidade da espiritualidade, da religiosidade como prevenção do suicídio. Mais uma vez, a gente vai vendo outros estudos que vão tratando do mesmo tema e mostrando que os fatores de risco, né, e aqueles indivíduos que têm alta espiritualidade, eles têm um menor risco de suicídio, concluindo aqui que o suporte religioso é útil para diminuir a raiva e o estresse em situações conflitantes e é uma ferramenta terapêutica na prevenção do suicídio. E outros estudos que vão demonstrando sempre a mesma coisa, dizendo que a espiritualidade, e eu só vou passar aqui para a gente ver quanta coisa que a literatura traz, né? Mas gostaria de chamar a atenção nesse estudo, porque ele foi um estudo canadense que avaliou 89 mil mulheres, 89.708 mulheres no decorrer de muitos anos. E ele diz que a participação religiosa frequente foi associada com risco de suicídio substancialmente menor entre as mulheres em relação àquelas que nunca frequentaram serviços religiosos. Um estudo com quase 100 mil mulheres acompanhadas no decorrer de anos é extremamente substancial. E ele fazia uma avaliação de que o risco de suicídio para quem nunca frequentou, essa coluna mostrava o risco de suicídio para quem nunca frequentou nenhum tipo de serviço religioso, para aquelas que frequentam pelo menos de uma vez por semana e mais de uma vez por semana.
ou seja, que quanto mais a sua possibilidade de frequentar serviços religiosos ou de buscar essa ajuda religiosa vai diminuindo substancialmente o risco de suicídio. E para terminar, né, eu queria só colocar um ponto que precisa ser discutido, né, que aí vem mais de encontro a mim e a outros profissionais que são formadores dentro da saúde, né, que quando a gente pergunta para os pacientes, quando os pacientes foram perguntados a respeito de se eles tinham vontade de discutir isso com o médico, que a espiritualidade era importante, se eles tinham vontade, em que momento que eles gostariam de discutir isso, então nesse estudo eles chegam à conclusão que eles têm grande interesse em discutir isso, mas os médicos não estão abertos a discutir sobre esse tema. Então isso é uma coisa que precisa ser formada, e hoje a gente tem tentado, grande parte das faculdades já estão inserindo na sua grade curricular disciplinas que possam tratar a respeito disso. Um outro estudo que fez uma revisão de vários estudos da literatura a respeito do tema, né, que enumera que a falta de tempo e o despreparo dos profissionais é que impede que essa discussão seja feita entre médico e paciente. E esse último estudo, para a gente completar, ele diz que, apesar de muitos pacientes com doenças crônicas, e aí a gente pode colocar as doenças mentais nesse quadro, né, as pessoas procuram a espiritualidade, procuram religiosidade para que ela tenha alívio da sua dor, mas também mas mais do que isso, né, elas fazem com que a espiritualidade e a religiosidade faz com que os pacientes eles consigam transformar essa experiência da sua doença, dando sentido para aquilo, né? Vindo de encontro aí ao que o Viktor Frankl nos ensinava, né? Então, é exatamente isso que a espiritualidade deve fazer, dar sentido para aquilo que nós estamos vivendo. E aí o Viktor Frankl termina para a gente dizendo que quanto mais a pessoa esquecer de si mesma, dedicando-se a servir uma causa ou amar a outra pessoa, mais humana será e mais se realizará. Então, é preciso criar essa consciência de que você tem que buscar a sua própria responsabilidade. Com esse sentido, eu acredito que é uma arma fundamental para a gente fazer com que a tentativa ou a ideação suicida ela seja praticamente abandonada. Agradeço a todos. A doutora Marina falou que nós vamos ter um momentozinho de perguntas no final. Eu, infelizmente, não vou poder ficar, porque eu tenho outros compromissos lá no hospital. Preciso subir, se tiver algum tempinho, se alguém quiser fazer uma pergunta agora, aí fica a cargo da doutora Marina. Obrigado pela oportunidade.